Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números para mais uma videoaula sobre derivadas superiores. Nessa aula eu vou determinar a f' e f duas linhas, ou seja, a derivada primeira e a derivada segunda de algumas funções. Eu vou pegar as funções desse livro e vou resolver aqui, tá? Então nessa aula eu vou resolver várias funções, várias derivadas. E aí eu vou postar esse vídeo completo, que ele vai ser um vídeo longo. E depois eu vou fazer cortes. Cada exercício que eu resolver, eu vou colocar como um corte desse vídeo. Então você pode ver individualmente ou vídeo completo. Perfeito? Primeira coisa, eu quero saber qual é a derivada primeira e a derivada segunda dessa função aqui, ó. F de x igual x à quinta mais 6x² mais 6x² menos 7x. E aí eu fiz um x diferente do outro, né? Mas tudo bem. Então vamos lá. Primeiro calcular a derivada primeira, a f'. F' de x vai ficar assim, ó. Vou fazer um pouquinho para cá. F' de x é igual. Aí você tem que lembrar da regrinha, né? A derivada de x elevado a 5 nada mais é do que 5x elevado a 5 menos 1. Estou fazendo passo a passo, tá? O 5 desce e do expoente 5 tira uma unidade. Mas, aí aqui, ó, 6 é uma constante, permanece, vezes o expoente desce, 2x elevado a 2 menos 1. Menos a derivada de 7x, você tem que lembrar quando tem a constante vezes a função x, a derivada é a própria constante. Pessoal, é claro que você pode fazer um pouco mais rápido. Eu estou fazendo passo a passo. Vamos para o próximo aqui. Então, eu tenho que f' de x nada mais é do que 5x, fazer o x tudo assim, elevado a 4, mais 6 vezes 2, 12, x, 2 tira 1, 1, menos 7. Lembrando que esse 1 aqui nem precisava aparecer, né? Então, eu vou tirar ele daqui. Pronto, ó, aqui eu tenho a derivada primeira dessa função. Agora, eu vou descobrir a derivada segunda. Para calcular a derivada segunda, eu parto do princípio que eu tenho que derivar a função que é a derivada primeira. Eu derivei uma vez, vou derivar a segunda. Seguindo o mesmo critério, a derivada de 5x² nada mais é do que 5 vezes, desce o expoente, 4x elevado a 4 menos 1, fazendo passo a passo, mais a derivada de 12x, preserva só o 12, o x vai embora, menos a derivada de uma constante, a derivada de 7 é zero, não precisa nem aparecer aqui. Com isso, nós vamos ter que f duas linhas de x é igual a 5 vezes 4, 20, x, 4 menos 1, 3, mais 12. Beleza? Derivada primeira, derivada segunda. E resolvi, então, o primeiro exercício dessa aula. Vamos para a próxima. Deixa eu olhar aqui no livro. O próximo é y igual a cosseno de 2θ. Então, aqui eu vou ter que derivar a função y igual a cosseno de 2θ. Lembrando, pessoal, que se eu colocasse ali y igual a cosseno de 2x, daria para derivar do mesmo jeito. Então, a gente pode pensar que o θ é o x. O que nós temos que lembrar agora é que aqui nós vamos ter que usar a regra da cadeia, porque daí eu tenho uma função, que é a função cosseno, e dentro da função cosseno, eu tenho a função 2θ. Tá? Então, eu tenho duas funções, eu tenho que usar a regra da cadeia. Pela regra da cadeia, você tem que derivar primeiro a função de fora e conservar de dentro. Então, se eu vou calcular a derivada primeira, y', eu venho aqui e pergunto, qual é a derivada da função de fora, que é cosseno? A derivada de cosseno é menos seno. E preserva a função lá de dentro, 2θ. Preservei. Deriva de fora, conserva de dentro, vezes a derivada da de dentro. Então, agora eu vou multiplicar pela derivada da função 2θ. Qual é a derivada de 2θ em relação a θ? É como se fosse a derivada de 2x, tá? Isso aqui vai ficar apenas o número 2. Se você fosse derivar em relação a x a função 2x, isso aí daria 2.
Como nós estamos derivando em relação a θ, a derivada de 2θ dá 2. Melhorando isso aqui, então, eu tenho que y' nada mais é, vou jogar esse carinha lá na frente multiplicando, que vai dar menos 2 seno de 2θ. Essa aqui é a minha derivada primeira, beleza? Vou agora calcular a derivada segunda em cima dela. Para calcular a derivada segunda, eu tenho que lembrar o seguinte, ó, que se eu for calcular a derivada em relação a x de uma constante vezes a f de x, eu permaneço com a constante e derivo a função. Então, aqui ficaria f' de x. Permanece a constante, deriva a função. Então, como eu vou derivar isso aqui, eu tenho que pensar assim, ó, de novo, eu tenho a regra da cadeia. Eu tenho 2θ que está dentro. Mas eu tenho que derivar primeiro essa parte aqui, ó, derivada segunda. Menos 2 seno de alguma coisa. Então, eu preservo a constante, menos 2. E agora eu vou derivar a função seno. Qual é a derivada de seno? Derivada de seno, cosseno. Beleza. Deriva a de fora, conserva o que está dentro. O que está dentro? 2θ. Vezes a derivada do que está dentro. A derivada de 2θ é 2. Pronto, agora é só melhorando isso aqui. Derivada segunda é igual. Esse 2 vai vir multiplicando aqui, ó. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 cosseno de 2θ. Derivada primeira, derivada segunda. Turminha, resolvi aqui então o segundo exemplo sobre derivadas superiores, derivada primeira e derivada segunda. Lembrando que eu vou colocar para vocês um vídeo completo com vários exercícios e cada exercício desse que eu estou resolvendo, vou colocar de uma forma separada como um corte, né? Corte 1, corte 2, corte 3, para você poder assistir os exemplos de forma separada. Exemplo 9, que é do livro ali. A função h de x, então eu tenho que derivar a função h de x igual raiz quadrada do quê? Raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. X ao quadrado mais 1. Olha que bonitinho isso aqui. Então, eu tenho que fazer a derivada primeira e a derivada segunda. Antes de calcular a derivada, eu vou dar uma manipulada nisso aí para ficar mais fácil para mim. Bem, a primeira coisa, eu tenho que calcular a derivada primeira e a derivada segunda daquela função ali. Eu vou dar uma manipulada nela para ficar mais fácil para mim. Aí eu vou escrever aqui h de x nada mais é do que x ao quadrado mais 1 ainda elevado ao expoente meio, e aí para você é tranquilo, né? Trocar a raiz quadrada pelo expoente meio, isso aí é fácil. Tá, aqui tem gente que coloca parênteses, eu gosto de colocar assim o colchete, acho que fica bonitinho. Agora eu vou começar a derivar, então agora eu vou colocar lá, h' de x é igual. Aqui, observe que eu tenho uma regra da cadeia. Eu tenho uma função dentro de uma outra função. Então, eu tenho que usar a regra da cadeia, que é deriva de fora, conserva de dentro. Então, o expoente desce, 1 sobre 2, x ao quadrado mais 1. E aqui do expoente, eu tiro uma unidade. Então, ali vai ficar 1 sobre 2. Vou fazer passo a passo. Menos 1, beleza. Deriva de fora, conserva de dentro, vezes a derivada de quem está dentro. A derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de 1 é 0, não precisa aparecer. Perfeito. A derivada primeira eu já fiz, agora eu só vou organizar isso e deixar de uma forma mais bonita. Então, aqui vai ficar assim, ó, h' de x igual. Observe que aqui é meio vezes o que está dentro do colchete vezes o 2x. Isso quer dizer que o 2 pode cancelar com o 2. O 1 não altera em nada, então isso aqui vai sobrar assim, ó. X ao quadrado mais 1 elevado. Meio menos 1. De uma unidade inteira você tira a metade, sobra metade. Como a metade ali é maior, né? Menos 1 sobre 2. Quer dizer, o 1 inteiro é maior que a metade, sobra a parte negativa. Vezes o x. Pronto. Agora, só para ficar bem bonitinho, então, eu vou jogar essa parte que tem o expoente negativo lá para baixo. E a resposta final vai ser assim. H' de x é igual x
dividido por. X dividido por. E essa parte aqui, com o expoente negativo, vem para baixo, então vai ficar x ao quadrado mais 1 elevado ao expoente 1 sobre 2. Pronto, finalizamos. A derivada primeira está feita. Agora eu tenho que calcular a derivada segunda. Para calcular a derivada segunda, eu não vou pegar a resposta. Porque se eu pegar essa resposta final, eu vou ter que trabalhar com a regra do quociente. Então, eu vou pegar essa resposta aqui para eu trabalhar com a regra do produto. Então, eu vou colocar ali, deixa eu pegar aqui um giz, ó. A galinha de x, vou colocar aqui. A galinha de x é igual x ao quadrado mais 1 elevado a menos meio, né? X ao quadrado mais 1 elevado a menos meio vezes o x. Pessoal, e aí agora é o seguinte, para fazer essa derivada, você tem que lembrar que você está derivando uma função que multiplica outra função. E aí você vai ter que usar a regra da derivada do produto. Eu uso a regra no seguinte jeito. Deriva a primeira, conserva a segunda. Mais, conserva a primeira, deriva a segunda. Isso pode ser invertido, mas o resultado é o mesmo. Não tem problema nenhum se o livro que você está estudando faz diferente ou se o professor faz diferente. O resultado vai ser igual. Então aqui, ó, derivando, isso aqui vai ficar a galinha de x igual. Deriva a primeira. Observe que a primeira é isso aqui, ó. Isso tudo aqui é a primeira função. Então, eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Então, deriva o expoente, que vai ficar menos 1 sobre 2 de x ao quadrado mais 1 elevado. Aí, quando você deriva do expoente, você tira uma unidade, ou seja, do expoente 1 sobre 2. Você tira uma unidade, isso aí é a mesma coisa que menos 1 sobre 2, menos 2 sobre 2, que vai dar menos 3 sobre 2. Então, aqui dá menos 3 sobre 2. Aplicando a regra da cadeia, deriva de fora, conserva de dentro, vezes a derivada de quem está dentro. X ao quadrado mais 1, a derivada de x ao quadrado é 2x, e a derivada de 1 é 0. Então, vamos lá. Regra da cadeia junto com a regra do produto. A derivada do produto. Deriva a primeira. A derivada da primeira foi deriva de fora, conserva de dentro, vezes a derivada de dentro. Falta ainda conservar a segunda. Conservei. Deriva a primeira, tudo isso aqui. Vezes, conserva a segunda. Conservei. Mais, agora é o inverso. Conserva a primeira, então vamos conservar. X ao quadrado mais 1 elevado a menos meio, conserva a primeira e multiplica pela derivada da segunda. A derivada de x é 1. Pronto, gente, já derivei. Assim, a parte de derivar está pronta. Agora é só manipular e melhorar isso aí. Então, vamos pular uma linha aqui para não ficar muito grudadinho ali. A galinha de x é igual. Ó, observe que aqui eu tenho menos meio que multiplica esse colchete, que multiplica o 2x, que ainda multiplica o x. Então, esse 2 corta com esse. E aqui eu tenho x vezes x, eu posso dizer que eu tenho x ao quadrado. Com o sinal de menos, então eu tenho menos x ao quadrado vezes x ao quadrado mais 1 elevado a menos 3 sobre 2. Perfeito. Mais, aí aqui, ó, x ao quadrado mais 1 elevado a menos meio vezes 1. X ao quadrado mais 1 elevado a menos meio. Tudo bem? Turminha, agora eu vou jogar essas partes que tem expoente negativo para o denominador e vou melhorar aqui a minha escrita. Isso vai me dar que a galinha de x é igual, ó, vou preservar o menos x quadrado. Vou jogar esse carinha que tem o denominador negativo para baixo. Então, o expoente negativo para baixo, vai ficar x ao quadrado mais 1 elevado a 3 sobre 2. Aí o expoente fica positivo. Mais, aqui a mesma coisa. Ó, vou jogar isso aqui para baixo, então vai ficar 1 dividido por x ao quadrado mais 1 elevado ao expoente 1 sobre 2. Pronto. Pessoal, agora dá para tirar o MMC.
Como aqui é x ao quadrado mais 1 e aqui também é x ao quadrado mais 1, o MMC entre essas duas coisas é aquele que tem o maior expoente, que é o 3 sobre 2. O menor múltiplo comum aqui no caso vai ter que ser o que tem maior expoente, porque ele é o único que dá para dividir tanto por esse quanto por esse. Então eu vou lá e vou colocar a galinha de x igual, vou colocar esse carinha aqui, ó, o MMC, que vai ser x ao quadrado mais 1 elevado a 3 sobre 2. Beleza. Agora, usando os critérios do mínimo múltiplo comum, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Quando eu pego isso e divido por isso, como são coisas iguais, dá 1. 1 vezes menos x quadrado dá menos x quadrado. Mais da fórmula. Agora eu quero que você veja o negócio aqui, ó. Quando eu fiz isso aqui, cadê? Deixa eu achar. Aqui, ó. Que não vai aparecer bem bonitinho aqui, ó. Menos meio, menos 1. Do menos meio, eu tirei menos 1, e isso deu menos 3 meios. Observe que agora eu vou ter que fazer o seguinte, ó. X ao quadrado mais 1, dividido por x ao quadrado mais 1. Isso aqui são as bases. As bases são iguais. Quando você divide coisas que têm bases iguais, você conserva a base e subtrai o expoente. 3 meios tira 1 meio. De 3 metades, você tira 1 metade, sobra 2 metades. E 2 metades é 1 inteiro. Ou seja, x ao quadrado mais 1 elevado a 3 sobre 2, dividido por x ao quadrado mais 1 elevado a 1 sobre 2, a hora que você faz essa divisão, vai sobrar o x ao quadrado mais 1. E x ao quadrado mais 1 vezes 1 dá x ao quadrado mais 1. Pronto. Tudo feito. E olha o que eu observo, que dá para cortar esse carinha com esse carinha. X ao quadrado negativo com x ao quadrado positivo. Por fim, sobrou que a derivada segunda da função h de x nada mais é que 1 sobre, vamos ver ali, x ao quadrado mais 1 elevado a 3 sobre 2. Bonitinho esse exercício aí, né, pessoal? Olha, derivar isso é um exercício de refazer várias vezes conteúdo do ensino fundamental e do ensino médio. Mas é legal, né? Pessoal, um abraço aqui para quem vai ficar nesse último exercício e para quem vai continuar com um vídeo longo. Vamos lá, vamos para o próximo. Pessoal, a próxima função que eu tenho que achar a derivada primeira e a derivada segunda é essa aqui, ó. F de S, podia ser f de x, é igual a 3s mais 5 elevado a 8. O que observa aí é que eu vou ter que aplicar a regra da cadeia, porque eu tenho uma função dentro de outra função. Então, essa aqui é mais fácil do que o exercício anterior que eu fiz. Vamos dar uma olhada como vai ficar isso aqui, então. Ó. Eu tenho que a derivada da f de s é igual, deriva a de fora, que é o 8 desce para cá, 8, preserva a de dentro, 3s mais 5, e do expoente 8, a gente tira uma unidade. Então, ó, derivei a de fora, preservei a de dentro, vezes a derivada de quem está dentro. A derivada de 3s em relação a s é 3, e a derivada de 5, que é uma constante, é 0. A derivada está feita. O que falta agora é melhorar isso aí. Então, eu tenho que a derivada primeira da função f de s é igual. Ó, 3 vezes 8, 24. Aí abre parênteses ou colchete. De 3s mais 5 elevado a 8 menos 1, 7. Perfeito, né? Não foi tão difícil assim. Então, a derivada primeira está aí. Agora, eu quero fazer a derivada segunda. A derivada segunda, eu vou usar o mesmo critério. Olha lá, ó. A derivada segunda da f de s é igual. Observe que aqui eu posso pensar várias coisas. Que aqui é uma função e aqui é outra. Aí eu uso a regra. Deriva a primeira, conserva a segunda, mais conserva a primeira, deriva
deriva a segunda, ou eu posso pensar que isso aqui é uma constante multiplicando uma função. Então, eu preservo a constante e derivo a função. Só que quando eu vou derivar essa função, eu observo que ela é uma função que tem que ser derivada pela regra da cadeia, porque tem uma função dentro de outra, é uma função composta. Então, eu derivo a de fora, ó, o 7 desce, aí eu preservo a de dentro, 3s mais 5. Aí aqui direto, do expoente 7 eu tiro uma unidade e cai para 6, vezes, derivei a de fora, conservei a de dentro, vezes a derivada de quem está dentro. A derivada de 3s em relação a s é o 3, e a derivada de 5, que é uma constante, é 0. Pronto, aqui está feito, agora é só melhorar isso. Então, eu tenho que a derivada segunda de s é igual a 24 vezes 7. 7 vezes 20 dá 140, 4 vezes 7, 28, 140 com 28, 168, vezes esse 3 que está aqui vem para cá multiplicando, ainda vezes aqui 3s mais 5. Para finalizar, é só fazer essa linda continha aqui. Então, vamos fazer essa continha aqui. Aqui já é derivada segunda, né? Derivada segunda. Então, aqui, ó, 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 6, 18. Com 2, 20, coloco 0, vai 2. 3 vezes 1, 3. Com 2, 5. 504. 504, o quê? Aqui tem um 6, né? Estou esquecendo. 3s mais 5 elevado ao expoente 6. E pronto. Finalizamos aqui, então, a derivada segunda da função 3s mais 5 elevado a 8. Aqui eu tenho a derivada primeira e aqui eu tenho a derivada segunda. Beleza, pessoal? Finaliza aqui, então, essa aula, para quem está acompanhando passo a passo. E nós temos uma aula bem grande que provavelmente vai continuar resolvendo exercício. Vamos para o próximo.